Estamos de volta com o programa Saúde em Foco de hoje. Nós estamos com o Dr. Carlos Magno falando um pouquinho sobre AVC. Nós explicamos no primeiro bloco, doutor, o que é o AVC, os dois tipos de AVC, né? E os sintomas, os sinais do AVC. E o que deve ser feito quando identificado esses sinais. Agora eu queria falar um pouquinho sobre as sequelas, que é uma doença que pode deixar algumas sequelas, né? Exatamente. Então, como é uma isquemia, né, uma área que vai faltar o oxigênio do cérebro, se a intervenção não for rápida, essa área irá morrer, porque vai faltar oxigênio ali. E aí, dependendo da área que for afetada, a pessoa terá sequelas importantes. Quais seriam essas sequelas mais comuns? Seria principalmente uma diminuição da força e da movimentação em um dos lados do corpo. Então, essa seria uma das principais sequelas. Às vezes as pessoas ficam até acamadas, né, por causa desse motivo. Alterações da fala, então a pessoa pode começar a apresentar fala enrolada, depois desse evento isquêmico cerebral, né? E alterações visuais, então seriam as alterações mais importantes. Às vezes tem pessoas que perdem uma parte da visão ou têm essa dificuldade visual após um episódio de AVC. Algumas dessas sequelas, elas podem ser recuperadas, né? Então, dependendo do tempo em que o AVC ocorreu, dependendo de diversos fatores, com fisioterapia, com trabalhos específicos, algumas dessas áreas podem voltar a funcionar. Não que aquela área cerebral vá voltar a viver, né? Porque depois que ela tenha morrido. Mas o nosso cérebro, ele é extraordinário, assim, ele consegue fazer algumas novas conexões, algumas novas vascularizações, e aí isso vai trazer um pouco de alívio para essas sequelas, né? E algumas áreas voltam a trabalhar um pouquinho, não como antes, não na sua totalidade, mas voltam a funcionar. Existe ainda o que a gente chama de acidente transitório isquêmico. Acidente isquêmico transitório. O que é isso? É quando você tem uma doença que é um parente do AVC, na verdade, né? O que é isso que acontece? O AVC, esses vasos sanguíneos, essas artérias, elas se fecham, são ocluídas pelo trombo e não passa mais nada de sangue nem oxigênio para aquela região. No AIT, esse evento é rápido, ele não é algo definitivo. Então pode ser que ele bloqueie por algum motivo, haja esse desbloqueio e aí volta o sangue. Então a pessoa apresenta esses sintomas de plegia, de alteração da força de um lado do corpo, mas isso volta. Geralmente nas 24 horas aí primeiras o paciente já tem seus movimentos recuperados. O que é isso? É um acidente transitório isquêmico que a gente chama, né? É um parente do AVC, mas não é um AVC completo. Doutor, e quando você nos explica isso, a gente percebe que o tratamento do AVC é intra-hospitalar, né? Queria que você comentasse um pouquinho, e que esse tratamento pós-hospitalar não é do AVC, e sim das sequelas, né? Exatamente. O AVC ele tem uma fase aguda, que a gente chama, né? Que é essa fase que tem maior risco para a vida e que tem maior risco para perdas definitivas, né? Então é essa fase em que o médico tem que intervir, ou a equipe de saúde tem que intervir de maneira rápida e de maneira prática, né? Utilizando algumas medicações para ajudar a afinar o sangue, digamos assim, né? Como no popular o pessoal fala. Então são algumas medicações que vão ajudar a abrir esses vasos, né? Não seria exatamente afinar o sangue, mas seria tentar reduzir esses trombos, reduzir esses fatores de coagulação para abrir esses vasos e melhorar a oxigenação naquela porção do cérebro que está sem oxigênio. Então seria basicamente esse o tratamento da fase aguda, dar um suporte para o paciente, dar um suporte de oxigênio para ele, então para que essas áreas possam ser melhor oxigenadas. Ficar de olho para que ele não tenha nenhuma transformação hemorrágica, porque às vezes o AVC isquêmico pode virar um AVC hemorrágico, então isso aí aumenta a mortalidade, aumenta a morbidade do paciente. Então essa fase aguda, o paciente tem que ficar internado, em algumas situações ele fica internado dentro de uma UTI, então tudo isso vai variar de acordo com os sinais e sintomas que ele vai apresentar na hora, né? E aí depois, quando o paciente tem alta, quando ele já saiu dessa fase aguda, o tratamento é visado nessas sequelas. Evitar, por exemplo, que o paciente faça uma broncoaspiração, porque às vezes ele tem dificuldade na mobilidade das cordas vocais, do pescoço, então tudo isso vai fazer alteração no paciente deglutir, então o paciente pode apresentar uma dificuldade para engolir depois de ter um AVC, que isso vai se refletir naquela fala enrolada, né?
E aí o paciente muitas vezes broncoaspira, vai comer e acaba engolindo e vai para o buraco errado. E aí acaba tendo uma pneumonia, e essa é uma das principais consequências do AVC, que pode levar a aumentar a mortalidade depois da fase aguda, né? Então o paciente sequelado que acaba ingerindo alimento não pastoso ou não estava apto para ingerir alimento e a família às vezes por falta de orientação acabou dando alguma coisa para ele comer, ele acaba se engasgando, isso vai para o pulmão e faz uma pneumonia. Então, o tratamento depois da fase aguda ele visa prevenir esses acidentes que podem acontecer, né, com o paciente que tem sequela e tentar diminuir essas sequelas para o paciente, para que ele possa ter uma vida mais próximo do normal, né? Muito bem. E existem pessoas que estão mais propícias a ter o AVC? Então, o AVC, o hemorrágico principalmente, é algo que pode acontecer em qualquer faixa etária, porque às vezes ele tem relação com uma causa genética, como a gente já comentou aqui, né? Então, o AVC hemorrágico, quando sangra dentro da cabeça, pode ser por uma má formação arteriovenosa, pode ser por um aneurisma, por motivos que a gente não tem como prever. Agora, o isquêmico, ele tem alguns fatores de risco conhecidos, entre eles o tabagismo. Então, pessoas que fumam, elas têm uma doença vascular importante devido ao cigarro e essa doença vascular pode eventualmente levar a um AVC. Pessoas que possuem arritmias, então arritmias cardíacas, você pode eventualmente ter uma formação de trombos dentro do coração, um desses trombos se soltar e causar um AVC. Então seriam alguns fatores de risco, né? Pessoas de mais idade, que já têm placas de aterosclerose no corpo, né? O que é isso? O colesterol acaba formando algumas placas dentro das nossas artérias e uma placa dessas pode se soltar e pode vir a fazer um AVC. Então, pessoas que têm problema com colesterol aumentado, pessoas de mais idade podem apresentar esse tipo de situação. Então, assim, basicamente seriam situações que vão causar alterações nos nossos vasos sanguíneos, né? Então, todas as pessoas que têm alguma doença genética, uma doença hereditária ou algo adquirido ao longo do tempo pelo estilo de vida, que vão alterar os vasos sanguíneos, estão predispostas a ter um AVC mais do que outras que não têm esse estilo de vida. Mas, eventualmente, pode acontecer em qualquer pessoa. Então, aí a gente já percebe que um dos fatores para prevenir o AVC é não fumar. Exatamente. Né? Manter um estilo de vida saudável é um dos fatores que vai te ajudar a prevenir essas situações. Como eu falei, a gente não pode dizer que é 100% das vezes, mas você não fumar, você ter uma dieta adequada, manter um peso adequado, todos esses fatores, fazer atividade física, todos esses fatores vão contribuir para que você tente evitar ao máximo esse tipo de situação. Aí a gente percebe também que esses fatores de prevenção, eles não são só para o AVC, mas para o infarto, para várias outras. Exatamente. Né? Então, porque vale o infarto também é uma doença isquêmica, né? É uma isquemia, ou seja, um aporte de oxigênio de sangue que ele vai faltar para o coração e não para a cabeça, né? Então a diferença é só o local, mas o infarto não deixa de ser uma isquemia, é bem parecido com um AVC. Ou seja, automaticamente quando você não leva essa vida saudável, enfim, né, se atentando a esses detalhes, você está sujeito, propício a ter vários acidentes aí. Exatamente. Muito bem, temos mais alguma coisa para falar? Vamos lembrar aqui dos nossos sinais, né, do AVC. Eu acho que isso é o mais importante do programa de hoje, é a gente lembrar que o AVC é algo que traz risco para a vida, traz risco de sequelas futuras, é uma situação de urgência, de emergência, então você tem que estar preparado aí na sua casa para saber pelo menos alguns fatores de identificação, né, para que você possa ajudar esse teu parente, esse teu amigo que porventura venha apresentar um AVC. Então, quais seriam os sinais principais desse AVC chamado isquêmico? Você vai lembrar do nosso SAMU, que é o meio de transporte aí nos casos de emergências, né? A instituição que nos ajuda, que está sempre auxiliando a população nessas situações de risco à vida. Então, o SAMU quer dizer o que no caso do AVC? O S é de sorriso. Peça para um amigo, ou para a pessoa, ou para o parente, dar um sorriso. Se esse sorriso estiver tortinho, não estiver assim igual o sorriso do Oswaldo, dá um sorriso, Oswaldo. Se não estiver igual o sorriso do Oswaldo, se tiver um sorriso tortinho, provavelmente essa pessoa está tendo um AVC. A letra A do SAMU é para lembrar de abraço.
Você vai pedir para essa pessoa dar um abraço ou levantar os braços. Ela vai ter dificuldade em fazer isso com um dos lados do corpo. A letra M do SAMU é de mensagem ou música. Peça para essa pessoa falar alguma frase, repetir uma mensagem ou cantar uma música, ou até mesmo cantar um pedaço de uma frase. Então, converse com ela, tente conversar para ver se ela vai conseguir. Se ela não conseguir, você vai para a letra U, que aí é urgente, né? Esse U de urgente é que você tem que ligar na hora para o SAMU e falar: estou com fulano de tal aqui na minha casa, ele não está conseguindo sorrir, não está levantando um dos braços e não está conseguindo falar direito, eu acho que é um AVC. E aí o SAMU vai emergenciar a situação e vai tentar levar essa pessoa o mais rápido possível para um serviço especializado, onde ela possa ser atendida com excelência e tenha aí provavelmente uma chance maior de escapar da morte e escapar das sequelas que o AVC pode trazer. Muito bem. Obrigado, doutor, pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TVE, canal 58.1. E amanhã tem mais programa Saúde em Foco para vocês.